Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo da Páscoa. Domingo esse que nós celebramos o Domingo da Misericórdia e também é um domingo ainda dentro da oitava da Páscoa. Todos os anos, o Evangelho que é apresentado para nós neste domingo traz como conotação a figura de São Tomé, que é o texto extraído lá de João, capítulo 20, versículos 19 até o 31. Mas antes de ler o texto, eu peço imensamente a você, curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas e se inscreva aqui no canal. Por quê? Nós temos uma meta de chegar até o final do ano no número de 30 mil inscritos. Eu conto com a sua colaboração, tá bom? Vamos lá para o texto. O texto diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disso, disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados irmãos e irmãs, eu sou apaixonado por esse texto, tá bom? Vamos lá, que tem muita coisa legal escondida aqui, que pouca gente sabe. Primeira coisa, estamos aqui ao anoitecer daquele dia. Vamos pensar um pouco, né? O dia está escurecendo. Pensa aí um pouquinho. Imagina. Essa escuridão talvez nem seja cronológica, mas é uma escuridão ainda da alma daquele povo. Eles já tinham alguma noção de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam com medo. Quando nós estamos com medo, embora já saibamos que Jesus ressuscitou, a gente está vivenciando uma escuridão ainda. Porque se tem uma coisa que Jesus tem um grande poder de fazer na nossa vida, é dissipar o medo. É dissipar essa solidão. É dissipar essa paralisia que nós temos. Então, eu quero já chamar a atenção de cada um de vocês em relação a isso. Se existe muito medo dentro do teu coração, está na hora de você deixar com que a luz de Cristo irradie para dissipar o medo. E o grande segredo para a gente parar de ter medo é recordar sempre: Ele está comigo. E o texto continua, que Jesus se coloca, ele entra e põe-se no meio deles. E Jesus diz em primeiro lugar: A paz esteja convosco. Jesus usou uma saudação natural que todo judeu fazia, o chamado Shalom. Jesus não ofereceu dinheiro, tranquilidade. Jesus não ofereceu nem sequer o Espírito Santo. Primeiro foi a paz. E o que é a paz? Em primeiro lugar, a palavra Shalom naquele tempo queria dizer sempre o quê? A harmonia em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero trazer para vocês que, na verdade, no final das contas, inclusive, não estou com a minha Bíblia aqui, na verdade tem uma aqui, né? Lá em Efésios, deixa eu abrir aqui com vocês, tem um versículo que eu quero que hoje o texto de João seja iluminado por esse pensamento que é trazido lá da carta aos Efésios. Se eu não estou enganado, é no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Aqui. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele é nossa
paz. Ele quem? Jesus Cristo. Segundo a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo, mais uma vez, 14, quem é a nossa paz é Jesus Cristo. E o que é que eu estou querendo dizer a vocês diante disso? É que quando Jesus oferece, dizendo assim, a paz esteja convosco, é que Jesus está dizendo que eu esteja presente, que eu esteja mais ativamente na vida de vocês, que vocês deem espaço para mim, não ocupem todos os espaços com medo que vocês estão tendo, mas me ponham no centro. Percebeu agora? Então talvez o grande presente, a grande lição que inicialmente esse texto quer nos trazer é que é preciso colocar Jesus no centro, retirando os medos, as inseguranças, as dores, as mágoas, todas as coisas. Depois, Jesus mostra as mãos e o lado, né? Jesus vai mostrar as provas da ressurreição. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então Jesus mais uma vez fala, a paz esteja convosco. Interessante, né? Na sequência do texto, parece que eles não estavam muito alegres ainda não. Quando eles veem as marcas, é que eles começam a se alegrar. E aí, Jesus vai dizer, como o Pai me enviou, eu vos envio. O sentido da Páscoa não é ficar trancado. O sentido da Páscoa é assim como Jesus também passou da morte para a vida, nós passarmos agora a se tornar homens e mulheres propagadores, testemunhas da ressurreição, como nos colocava aí a primeira leitura deste domingo também. E aí Jesus vai dizendo isso, depois de ele falar isso, ele sopra sobre eles. Aí é interessante lembrar, eu falava na primeira leitura da palavra alma. Jesus sopra, o sopro contém o cuspe, né? O hálito. Então Jesus agora coloca para eles o cuspe. Desculpa essa expressão, tá bom? Mas é a verdade. E a visão que o povo daquele tempo tinha era que no soprar, que tinha pequenas gotículas de saliva, né? Você estava dando a sua alma para o outro. Então Jesus agora está dando de si para o outro, né? Está se dando mesmo. Então Jesus fala, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha que coisa bonita. A estreita ligação entre Páscoa e perdão. Que coisa linda. A Páscoa, amados irmãos e irmãs, a gente está celebrando que Jesus ele não se prendeu à morte, mas ele vence a morte. Olha, se a morte, eu já falei isso em leituras hoje, né, desse domingo, assistam os outros vídeos também, vocês vão ver aí tudo. Primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho vai ter essa conexão muito clara. Se Jesus venceu então a morte, que talvez é o maior inimigo que a gente tinha, quanto mais o pecado. Então, se eu entendo agora que a ressurreição de Jesus é uma grande vitória também sobre o pecado, aquilo que nos aprisionava, aquilo que tira da gente a nossa alegria, a nossa felicidade, eu começo então agora a entender que eu também, se eu quero ser agora um promotor da Páscoa, um promotor da ressurreição, um promotor também da misericórdia, eu também preciso ser alguém que propaga o perdão. Então esse seria o grande foco. A igreja agora vem se tornar essa grande mãe da misericórdia também. Essa mãe que cuida e que, em nome de Jesus, na pessoa de Cristo, de fato nos traz o perdão, por meio do sacerdote. Olha que coisa linda. Por isso que a gente, enquanto igreja, a gente é tão bonito, é muito bom ser católico, é muito bom. Porque, olha, a igreja católica nos dá um remédio para aquilo que seria o pior mal, o pecado. Nós temos tudo, não está faltando nada. Enquanto outras religiões têm apenas o batismo, né? Apenas nos garante a vida, e talvez quando eu cair, não tem nada para poder me ajudar, a poder sarar a minha dor, a igreja católica, ela me dá o nascimento, que é o batismo, ela me dá o alimento para que eu possa conseguir caminhar, que é a Eucaristia, mas ela também me diz, ó, se você cair, se você se sujar, se as suas mãos estiverem sujas e você não puder comer suficientemente bem, eu também vou te dar um banho de misericórdia. Como a nossa igreja ela é completa, né? Deus ele deu de modo perfeito aquilo que nós precisávamos para a nossa salvação. Só que o que acontece? Tomé não estava ali. E Tomé, né? Aqui diz Tomé, chamado Dídimo, em português a gente pode traduzir como gêmeo. Então, ele parece conosco, na verdade. Ele não estava ali quando Jesus veio. E todo mundo começa a julgar. Nossa, fulano parece São Tomé, só acredita vendo. Mas lembra que os discípulos só ficaram felizes quando Jesus mostrou as marcas? Então, no final das contas, está todo mundo na mesma.
E aí o que acontece? Os outros discípulos depois chegaram, contaram, vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca, se eu não puser o dedo, eu não vou acreditar não. Provavelmente esse texto apresenta-se aqui no Evangelho de João, porque muitas pessoas também tinham a mesma dúvida de Tomé. Então Tomé, ele vem ser um exemplo de um cristão que tem dúvidas porque não viu. Que queria poder ter a oportunidade de ver também. Só que 8 dias depois, os discípulos estavam também reunidos. Desta vez Tomé estava. E agora Jesus volta e diz a mesma coisa. A paz esteja convosco. Gente, eu fico vendo, e aí é uma reflexão bem espiritual do texto. É como se Jesus dissesse, eu também vou saciar a sede de Tomé. Eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está precisando, eu vou lá. E Jesus chega e diz assim para Tomé, Tomé, tá aqui, toca. Não sejas incrédulo, mas fiel. Gente, Tomé não precisa mais tocar. Mas Tomé faz agora a principal e mais profunda profissão de fé de toda a Sagrada Escritura. Em nenhum evangelho alguém chegou a falar com tanta profundidade. Meu Senhor e meu Deus. Repito. Meu Senhor e meu Deus. Tomé exerceu talvez a frase de maior teologia da Sagrada Escritura. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E por isso eu fico pensando, né? A gente precisa passar por esse mesmo caminho. Muitos de nós somos como Tomé, com dúvidas por N questões. Mas é preciso dar este salto na fé. E Deus, saiba, Deus ele tem tanto amor por nós e tanta misericórdia, que Ele é capaz, repito, Ele é capaz de dar estratégias para que a gente dê esse salto na fé, como Tomé também deu. E Jesus diz, acreditaste porque me viste, Tomé? Ou seja, só por causa disso, rapaz, bem-aventurados os que creram sem ter visto. E aí agora justifica aquilo que eu falava para vocês. Esse texto provavelmente é escrito nesse contexto todinho de muitas pessoas que não acreditavam tão bem, não é, em Jesus porque não tinham visto. Depois diz que Jesus fez muitas coisas e por aí vai. E aí para a gente poderia ficar esse texto, agora essa frase final, né? Bem-aventurado os que creram sem ter visto. Acho que uma das maiores belezas da nossa fé é pensar. A fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. É acreditar sem ter visto. É acreditar mesmo que a visão esteja turva. É acreditar mesmo que a visão esteja cansada. Eu acho que Tomé tem muito a nos ensinar. Misericórdia é isso. É saber que mesmo cheio de lama, talvez eu não consiga ter uma fé tão boa, mas a misericórdia de Deus me atrai. Me atrai para o coração de Cristo. Porque Deus ele não tem nojo da gente. Deus ele não quer se distanciar da gente, ele não vira o rosto. Pelo contrário, ele olha de longe. Mesmo quando a gente está desviando o olho dele, ele não cessa de olhar para nós. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.